Essa é a questão importante, como Glasgow vira realidade. Para conversar sobre isso, eu estou aqui com Cristiano Teixeira, da Klabin, Pedro Cortes, professor especialista em mudanças climáticas, Nathalie Unterstel, do GPPI. Eu começo falando com você, Pedro. Especificamente, qual é o papel das empresas nesse esforço da COP26? Não apenas para tirar do papel os acordos assinados lá, mas principalmente assumir o protagonismo tão importante neste momento decisivo de emergência climática. Bom, Márcio, como foi bem caracterizado no bloco anterior, os stakeholders eles estão muito focados nas questões relacionadas ao meio ambiente, às mudanças climáticas. E isso tem pressionado as empresas no sentido de acordarem efetivamente para cadeias produtivas mais limpas, para a redução de emissões e agora, especialmente para o Brasil, do crédito carbono, que ele está ainda, na verdade, está tramitando no Congresso, estava simplesmente esperando a COP definir isso, que cria uma grande oportunidade para o setor privado atuar mais intensivamente nas questões ambientais, independente de qualquer posicionamento do governo, seja ele qual for. As empresas, Nathalie, a gente vê que elas estão fazendo ou tentando fazer o seu papel, mas elas podem fazer mais? Por exemplo, elas podem pressionar mais o governo num primeiro passo, cumprir as metas acordadas em Glasgow e no segundo passo, ser mais ousado sempre? Sem dúvida, Márcio. Na verdade, a gente vê que o Acordo de Paris, ele mudou muito as expectativas no setor privado e também no público, Mas eu acho que está caminhando muito mais rápido. O acordo criou uma corrida climática, de fato, em que os atores privados eles têm que se posicionar, tanto para baratear as tecnologias mais interessantes, quanto, enfim, disputar esses mercados todos. E a boa notícia é que de 2015 para cá, ou seja, desde que nós assinamos Paris, isso vem acontecendo de uma maneira exponencial. Então, por exemplo, a energia eólica duplicou, a energia solar quadruplicou de tamanho, a gente já tem a eólica mais barata do mundo aqui no Brasil e se antes era uma fatiazinha marginal, hoje é 20% da nossa geração elétrica. Então, isso veio se movimentando e se lá a gente não tinha tecnologias de baixo carbono, na verdade nenhum grande setor da economia tinha de prateleira essas tecnologias, hoje a gente tem. Pelo menos no setor de energia. E essa transformação que está acontecendo na energia, ela está disposta a acontecer nessa década para todos os outros setores. E, obviamente, os players privados sabem disso, mas precisam de regras do jogo mais favoráveis, precisam de financiamento, precisam de mais, enfim, regras mais simples também para operar. Então, tem todo um conjunto aí que está, eu acho que colocando na mesa de todos os governos, mas principalmente do nosso, não mais uma questão de ter políticas de redução de emissões, mas políticas de transição. Toda a nossa economia ela tem que fazer essa transição para zero carbono até 2050 e os atores privados sabem. Então, não é à toa que a gente viu mais de 350 empresas brasileiras com seus CEOs lá na COP, 17 governadores, acho que foi um recorde histórico, e entre tantas outras lideranças. Está todo mundo entendendo que é uma lógica nova, não é mais só a redução, é a transição, isso depende de política pública. Cristiano, a gente vê essa política pública acontecendo neste momento no país? Qual é a sua perspectiva frente ao que foi decidido em Glasgow daqui para frente? Então, acho que Glasgow, Márcio, teve uma mudança de rota até então. A gente via um governo talvez não tão assertivo nas questões que não só empresários, mas a sociedade civil como um todo clamava. Acho que ninguém até agora entendeu qual era a vantagem ou qual é a vantagem de você ser um país que não controla o seu desmatamento ilegal. Até que se prove o contrário, isso é interesse de grupos menores, que, desculpa pela forma coloquial de colocar, mas é o rabo balançando o cachorro, é isso que estava acontecendo no Brasil. Então, acho que chegou, esse Estado brasileiro chegou em Glasgow, teve uma postura adequada, fez aquilo que muita gente esperava, obviamente que isso ainda não foi suficiente para mudar a percepção geral. Mas, de fato, tanto o Ministério do Meio Ambiente como principalmente o Itamaraty teve uma coordenação interessante ali naquele momento. Agora, isso tem uma inércia e tem principalmente a maior das questões brasileiras é encerrar o desmatamento ilegal imediatamente. Se isso não acontecer,
e se não vier políticas públicas e vontade de governo, vontade política de todos os entes da federação, né, provavelmente a gente vai sair muito decepcionado desse contexto geral. Então agora é continuar cobrando, né? A gente fala do financiamento para as empresas, mas quando se fala, e isso não foi para frente na COP, o financiamento às nações menos desenvolvidas. Falava-se em 100 bilhões de dólares a partir de 2020, agora está se jogando para 2023, 2024. E se fala que esses 100 bilhões de dólares não vão ser suficientes. Qual seria o valor, Pedro, para a gente ter algo realmente colaborativo dos países ricos para os menos desenvolvidos? Há quem diga que esse valor chega à casa de trilhões, de 3 trilhões de dólares, mas eu particularmente acredito que esse financiamento ele não vai ocorrer, não vai acontecer. O que nós teremos serão financiamentos a fundo perdido para projetos específicos em países muito pobres. Não adianta nós aqui no Brasil ficarmos contando com esse dinheiro, ele não virá, não nesse momento, porque nós temos cerca de 125 milhões de reais presos no Fundo Amazônia desde 2019 e nós não conseguimos dar a destinação adequada a esse recurso. Como é que a gente vai convencer lá fora os países a investirem milhões de dólares aqui dentro se nós não temos, né, por parte do governo, um projeto efetivo de combate ao desmatamento, né? Os números, eles jogam contra essa proposta que o governo apresentou. Então, nós seremos cobrados no próximo ano, né, na próxima COP, a respeito do cumprimento dessas metas que o governo se propôs a executar. Porque, com esse índice de desmatamento que nós temos acumulado aí nos últimos anos, fica difícil alguém aceitar colocar dinheiro aqui, a não ser que seja em projetos de crédito carbono. Aí é uma outra situação, porque há uma certificação, há uma auditoria, mas financiar projetos do governo propriamente dito, eu acredito que no caso brasileiro isso não aconteça. Porque o governo brasileiro diz que precisa de 10 bilhões de dólares por ano para manter um desenvolvimento sustentável na Amazônia, mas a gente só vai receber esse dinheiro, claro, se fizer alguma coisa. O dinheiro não vem de graça. Na verdade, até pegando esse ponto que o Pedro trouxe, Por favor. eu acho que tem duas dimensões que são três, na verdade, mas muito presentes lá em Glasgow, associadas a essa questão do dinheiro, né? Uma delas é que a gente precisa financiar a transição. Então, alguns países que eu acho que foram mais sagazes que nós, como a África do Sul, conseguiram montar pacotes e tiveram notícias, por exemplo, lá, né, foi anunciado um fundo de 12,5 bilhões de dólares para eles fazerem a transição do carvão. Então, durante os próximos anos, os outros países, França, Alemanha, enfim, vão ajudar a África do Sul a resolver esse seu problema, né? Eles são muito dependentes, as exportações, os empregos disso, então eles vão resolver. Poderia ter sido o Brasil, se a gente tivesse feito essa costura, mas eu acho que não teve essa sagacidade, essa credibilidade também. Mas tem esse ponto do financiamento da transição. Essa coisa do 100 bi, eu acho que a gente tem que encarar como uma coisa que está acontecendo, na verdade, 70 bilhões no ano passado, esse ano vai ficar nos 80, no que vem 98, aí na média a gente vai ter 100 lá em 2025, né? Mas a segunda dimensão que eu queria trazer é essa de fazer a transição das finanças. E aí entra aquele valor, enfim, 40% da base de ativos do mundo teve lá reunida. Então foi criada essa aliança, enfim, de Glasgow para Net Zero. E é muito, muito importante isso, porque a gente não está falando agora de pegar um trocadinho e colocar. É o sistema financeiro inteiro tendo, né, que se proteger dos riscos climáticos e, ao mesmo tempo, fazer essa transição. Então, está aqui a chave, eu acho, dessa grande mudança, tá? E o Brasil ainda tem poucos players, enfim, atores envolvidos nessa aliança. A gente precisa ver muitos mais. O Brasil tem noção disso, Pedro? De que nós somos um ponto de solução desse grande problema, ou pelo menos uma parte dessa solução para essa emergência? Bom, Márcio, ficou patente aqui que o setor privado tem se ocupado muito dessa situação, tem desenvolvido projetos, as organizações não governamentais também, os estados e alguns municípios também têm um foco, nessa pauta um foco muito importante. O grande problema que a gente tem hoje é o governo federal. O governo federal efetivamente não tem contribuído, né, desde que assumiu em 2019, para qualquer visão positiva que o Brasil possa fornecer lá fora. E olha que nós tínhamos um protagonismo muito grande em relação às questões ambientais,
projetos muito bem desenvolvidos, nós estávamos reduzindo substancialmente o desmatamento, embora, né, ao longo dos últimos anos ele estivesse passando aí por um aumento, mas era algo passível de reversão. E nós chegamos a esses últimos 3 anos praticamente batendo recordes sucessivos, né? Então, assim, nós temos aí 2 lados. Temos um lado da iniciativa privada que já percebeu a necessidade disso, organizações governamentais e governos locais aqui, estados e municípios que estão atentos a essa questão. E do outro lado nós temos o governo federal que, infelizmente, até o momento, até a apresentação dessas metas, não vinha colaborando para efetivamente atingir os objetivos que ele se propôs. Falar um pouco das empresas nesse momento, para depois chegar para os governos locais. Mas, Cristiano, como é que uma empresa que está nos assistindo pode dar sua contribuição a partir desse momento? Como é que ela sabe onde cortar, quanto cortar, metas a alcançar ou a propor? Como é que se faz esse compromisso? Como é que se chega nesses dados para se chegar nesse compromisso? Perfeito. Para uma grande corporação, no caso da própria Klabin, a gente submeteu as nossas metas a uma entidade que se chama Science Based Targets Initiative, e a gente conhece os caminhos de fazer isso. Agora, para poder abranger toda a cadeia de suprimentos de uma companhia como a Klabin, a gente sabe que os pequenos e médios fornecedores precisam ter acesso a crédito, precisam ter a sua produção monitorada, precisa saber de onde vem a sua matéria-prima, que tipo de mão de obra está sendo utilizada, qual que é a pegada de carbono do seu produto, e a gente vai medir tanto esse fornecedor quanto os nossos próprios clientes. Então, uma grande corporação, ela tem que medir a sua cadeia, ela precisa conhecer todos os seus fornecedores e clientes, tem que reciclar o seu produto, tem que fazer, a circularidade tem que fazer parte da sua rotina, parte do seu dia a dia, só que isso não é o suficiente se você cumprir se você cumprir todo o seu papel dentro desse contexto, ele nunca vai ser o suficiente, como já foi dito aqui várias vezes, porque esse compromisso ele é da sociedade civil como um todo, né? Vamos pegar simplesmente o fato de que 30% do alimento no mundo é desperdiçado, né? Vamos pegar o fato de que você tem sociedades de primeiro mundo tendo um consumo muito diferente da onde a gente vê o consumo dos países periféricos. Então, tem assuntos como, não a distribuição de renda como um tema exclusivo, mas você ter uma visão de mundo, parece um pouco etéreo essa conversa quando a gente fala assim, mas quanto mais a gente conseguir fazer a relação de um problema global, de um problema de consumo, de um problema de desperdício, um problema de pegada de carbono, de conhecimento da sua cadeia, quanto mais isso a gente relacionar com a nossa rotina, melhor a gente vai compreender o aquecimento global. Tratar o aquecimento global, tratar a sua cadeia de fornecedores de uma forma sem conexão com o que está acontecendo no planeta, vai fazer com que a gente fique cego para o contexto, né? Isso definitivamente envolve a todos. Agora, falando com você, Nathalie, dos governos locais, municipais e estaduais, a gente viu a presença forte deles lá em Glasgow. No que isso é importante para sair um pouco do eixo do governo federal e para contribuir nesse cumprimento de metas? Olha, tanto governadores quanto prefeitas e prefeitos, né, eles estão tomando decisões que têm impacto de longo alcance, longo prazo aí, enfim, tanto em termos de emissão quanto em termos de se proteger dos riscos climáticos. Então, por exemplo, a gente viu aí esse ano governadores que tiveram que tomar decisão de investir ou não, autorizar ou não minas de carvão. Ora, se a gente quer e precisa fazer uma transição, né, e se manter dentro de 1,5 grau, essa é uma questão crítica. O governador que disser sim para isso, ou a governadora, está contratando algo que vai ficar aí por 30, 40 anos. Então, eles têm um poder real na mão, tanto de investimentos, né, decisões, quanto também, claro, de fazer a coisa certa. Então, por exemplo, uma questão crítica, Márcio, que eu acho importante dizer, o Brasil precisa universalizar o saneamento, né? É algo que a gente precisamos, para dar dignidade para a nossa população. Acho que menos da metade hoje tem acesso ao saneamento básico. Só que a gente pode fazer isso
incorrendo em tecnologias com mais emissões ou com menos. Eu acho que a gente tem que ir para essa via, né? Então, todas essas questões que eu estou trazendo, elas são de conhecimento desses decisores, eles estão envolvidos em inúmeras iniciativas, trocando conhecimento com prefeitos, governadores, enfim, lá fora, né? E eu acho que isso é super, super positivo. Nós tivemos uma super oportunidade, que foi uma iniciativa chamada Clima e Desenvolvimento, de reunir todos eles, enfim, não, mas muitos deles, e a gente apontou para uma possibilidade de chegar em 2030 com decisões locais e decisões nacionais, né, reduzindo 66% das emissões do Brasil. Isso com baixo custo, com inclusividade, então trazendo as pessoas que de fato estão na ponta, né, que estão sofrendo os impactos, inclusive, e também sem precisar de nenhuma tecnologia a ser inventada, que já está aí na prateleira, né? Com um custo super interessante. E quando a gente discutiu esse cenário com os atores, eles falaram: estamos dentro, vamos fazer, a gente está pronto para entrar em ação aqui no Brasil. Então, acho que sim, sem dúvida alguma, está faltando uma sinalização do governo federal, desse e dos próximos, inclusive, né, de que a gente tem interesse em fazer. Falta uma meta, isso que foi apresentado na COP, uma meta de 50%, na verdade, é igual ou um pouco pior que a meta de 2015. A gente não sabe a base que está sendo ainda não feito esse cálculo, sabemos, né? Mas a gente já fez todos os cálculos e viu que a conta não chega nem no nosso 1,2 gigatoneladas, que já estava comprometido para 2030 como nível. Isso tem uma consequência muito prática, tá? Que aí vai afetar todos, privados, públicos. Se o Brasil não melhora a sua meta progressivamente ao longo do tempo, dentro do Acordo de Paris tem uma regra que diz que então a gente não pode participar de mecanismos de mercado. Então nós estamos comemorando aí o avanço do artigo 6, queremos participar, sim, temos muito potencial, mas sem ter uma meta ambiciosa e progressiva. E, claro, sem cumpri-la e ter os mecanismos de governança, infelizmente o Brasil ele não pode nem entrar nesse mercado. Então, acho que fica um chamado aí de que nós todos queremos muito implementar metas climáticas, mas a gente precisa, sim, de uma concertação em nível federal. Não tem jeito. Em cima do que foi acordado em Glasgow, Pedro, o texto final, por exemplo, a gente já falou disso aqui no segundo painel, no primeiro painel, seria uma crítica mais dura aos combustíveis fósseis, por exemplo. Foi amenizado. Olhando para frente, para a próxima COP do ano que vem, no Cairo, no Egito, esse é um dos pontos onde a gente vai ter que prestar mais atenção e focar mais, se a gente quiser ter uma meta mais ousada, ou que outro ponto você olha onde a gente vai ter que ter mais atenção? Veja, esse acordo ele foi o acordo possível. Nós não devemos nutrir esperanças muito grandes em relação a esses acordos, a esse acordo final. Mas nós tivemos progressos muito efetivos ao longo da COP, como, por exemplo, o compromisso do desmatamento zero até 2030, a coalizão de municípios, né, propondo redução das emissões. São Paulo e Rio de Janeiro estão nessa coalizão. Então, nós tivemos acordos que foram celebrados antes desse acordo final, que são bastante significativos. Eu acredito que no ano que vem a gente caminhe ainda para esse tipo de acordo final, que ele é mais conceitual do que propriamente numérico, né? Em termos, ele não é um acordo quantitativo, mas ele é um acordo qualitativo. O fato de se mencionar a necessidade de redução do uso de combustíveis fósseis, eu considero um avanço. Melhor do que, não, nós não conseguimos quantizar isso, nós não conseguimos colocar isso em números, então não entra. Não, aos poucos a gente vai melhorando esse tipo de acordo, então certamente isso vai ser um foco muito importante no próximo ano, principalmente em relação ao carvão, né, que havia uma pressão muito grande para colocar o carvão de maneira mais intensa nesse acordo final, isso por pressão da China e da Índia, isso vem sendo suavizado, mas certamente isso vai ser retomado. Então veja, aos poucos nós vamos conseguindo um acordo melhor entre as nações, mas isso não exclui, muito pelo contrário, né, a participação de empresas, de governos locais em metas específicas que no fundo vão contribuir para que todos nós possamos ter uma redução mais significativa ao longo dos próximos anos. Então, assim, eu passo uma visão otimista da minha parte em relação ao que foi celebrado.
Pedro falou da China e da Índia contra um acordo mais favorável do carvão, mas os Estados Unidos também impediram esse acordo. Sim. Nesse momento, países ricos e países em desenvolvimento ainda estão num desnível muito grande, ou essa COP26 em Glasgow conseguiu equilibrar um pouco nesse desejo, nessa vontade de fazer alguma coisa contra a emergência climática? Olha, eu acho que a gente tem vários grupos ali, né? O grupo dos países dependentes do carvão, que aí pega a Austrália, a África do Sul, que estavam um tanto contrariados com esse texto. Mas vale dizer, é a primeira vez na história que a gente tem a palavra combustíveis fósseis e ainda, enfim, essa expressão de phase out dos subsídios, ou seja, abandono gradual dos subsídios. Por mais amenizado que tenha sido no texto final, foi importante. Assim, a plenária final é sempre esse momento, essa foi minha 10ª COP, a plenária final sempre é esse momento da emoção, de que alguém vai tentar suavizar, vai tentar ler uma última coisa. Faz parte do show, tá? Mas estar ali no acordo final é algo muito, muito, muito importante. E outros países tentaram amenizar outras coisas, né? A gente vê ali, e também tentaram colocar muitas coisas. A gente viu países que colocaram o oceano dentro da decisão, outros que colocaram a questão da justiça climática, né? Então, tem vários blocos ali. Sem dúvida, há uma fratura. Tem várias fraturas entre os grupos, né? E hoje eu enxergo, pelo menos da seguinte forma, a gente tem os países desenvolvidos, a gente tem o grupo dos emergentes, do qual o Brasil participa com força, e esse grupo maior aí de países ultra vulneráveis, que contribuíram muito pouco para as emissões, precisam de compensação, precisam de reparação, né, para, enfim, sobreviverem. E eu acho que eles vão ser o centro da próxima COP. A COP vai ser na África, né? É um continente super castigado já por quebras de safra e tal. E eles vão fazer da COP do ano que vem a COP da resiliência e a COP em que esses grupos vão ter que chegar mais próximos e vão ter que combinar como é que vai ser financiar essa existência no mundo mais quente e de clima mais instável, né? Então deixaram para depois. Cristiano percebeu também sentiu também essa emoção nesse texto final de fazer parte desse esforço e, principalmente, poder contribuir para o futuro? Sim. Agora, pegando esse gancho, acho que muito bem colocado pela Nathalie, essa desigualdade, ela talvez só para dar uma outra leitura, não tão otimista quanto, mas trazendo um pouco mais para o realismo da coisa, né? Essa desigualdade ela está muito gritante, né? E ela tem ficado cada vez mais gritante. A própria pandemia deixou a desigualdade do mundo mais gritante. E a questão do clima ela não é diferente, porque a solução de energia de cada país, a solução de tecnologia de cada país, a solução de geração de matéria-prima e industrialização dos seus produtos de cada país, cada um tem uma característica diferente. Essas diferenças entre os países, elas ficaram bastante óbvias, por exemplo, nas cadeias de suprimento global, agora que a China precisou demonstrar que reduziria o consumo de carvão. Isso no mês de outubro, quando a gente sentiu que a China simplesmente, de alguma forma, reduziria o consumo de carvão, isso trouxe uma crise global de abastecimento de vários tipos de produtos industrializados. Como que o planeta vai lidar com essa desigualdade? Esse problema não é um problema só da China nesse momento, ele se tornou da mesma forma que o desmatamento da Amazônia não é um problema brasileiro, a industrialização hoje que foi transferida, as cadeias de suprimentos foram transferidas para a China, se tornou um problema global. Então a solução da desigualdade, não a desigualdade da questão somente social, mas de níveis de industrialização entre países, né? A gente fala tanto sobre esse financiamento, eu gosto da fala que é assim, né? Não tem bala de prata para esse problema, não tem uma solução para esse problema, né? A gente tem, na verdade, uma necessidade de recursos, e a gente falou aqui do tamanho do recurso, para que países possam se adaptar para essa nova realidade, e temos também uma sementinha que foi colocada nessa COP, que é as perdas e danos que deveriam ser tratadas de países que já vêm tendo efeito da mudança climática. Então, essa desigualdade, ela fica cada vez mais evidente no mundo, né? Então, em que momento, vamos falar assim, não só o governo, a empresa e a sociedade civil vai levantar um pouco a cabeça e parar de olhar o ano, um mês, a eleição, o próximo problema, e vai olhar esse problema num contexto maior de humanidade, né? É a questão de não ser algo de governo e sim de Estado, que preveja uma continuidade independentemente de quem estiver dentro do palácio. Será que algum dia a gente chega nisso?
Bom, nós temos políticas de Estado que são exitosas no Brasil, embora sejam poucas, mas, por exemplo, o Proconv, né, que é um programa de redução de emissões veiculares, ele é um programa que nasce no final dos anos 80 e ele resiste bravamente até hoje, né? No início do próximo ano nós já temos a divulgação de novas normas. Então ele vem subsistindo apesar das mudanças sucessivas de governo, apesar de enfoques ideológicos diferentes. Então assim, é possível. Agora, efetivamente nós precisamos de vontade política, nós precisamos que a sociedade civil pressione os seus representantes no Congresso ou nas assembleias legislativas estaduais ou na Câmara dos Vereadores em suas cidades, para que essas metas climáticas elas sejam um foco importante, porque não se trata apenas de sujar o ar, né? Nós temos uma vulnerabilidade muito grande dos municípios em relação às consequências das mudanças climáticas. Então nós temos, por exemplo, nós estamos aqui em São Paulo, e isso se reflete no Rio de Janeiro também, uma tendência ao aumento da pluviosidade média anual, né? Só que essa pluviosidade ela é muito mal distribuída. Isso está de acordo com projeções do painel intergovernamental de mudanças climáticas, modelagens que foram feitas em anos anteriores já apontavam para isso, onde nós vamos ter períodos longos de estiagem intercalado com chuvas torrenciais. Os municípios não estão adaptados a essas chuvas. Então, é uma coalizão necessária, é uma pressão necessária aos entes governamentais para que a gente abrace essa causa, não simplesmente porque, e já seria extremamente meritório, porque é uma causa internacional, mas também porque nós já estamos sofrendo as consequências dessa mudança climática. Eu ministro uma disciplina que eu ministro na pós-graduação, é exatamente mudanças climáticas, no Instituto de Energia e Ambiente da USP. E eu falo assim, que tristemente, hoje é muito mais fácil dar essa matéria, porque se há 10 anos a gente falava em possibilidades, hoje a gente já fala em consequências. E nós estamos lidando com essas consequências e elas estão cada vez mais intensas, não só aqui no Brasil, mas em diversos países. A questão do mercado de carbono permeou todo o nosso painel. A gente falou disso no primeiro painel, no segundo painel, e acho que não tem muito como escapar desse painel agora. A partir de quando o Brasil já começa a se beneficiar disso, ou pode começar a se beneficiar desse mercado que ganhou regras, ganhou uma cara? Bom, a primeira coisa que o Brasil precisa fazer é regular o mercado doméstico. A gente tem projetos de lei tramitando, inclusive poderiam ter sido votados durante a COP. Houve uma obstrução por parte do governo, infelizmente, do governo federal, mas o Congresso está imbuído aí de avançar. Eu acho que agora que o famoso artigo 6, né, que é esse conjunto das regras no Acordo de Paris voltado a instrumentos de mercado foi finalmente finalizado, a gente não tem mais nenhuma desculpa, ninguém tem nenhuma desculpa para isso não acontecer. Por que é importante ter uma regulação interna, né? Para a gente criar uma governança, ou seja, criar um espaço para essas regras serem construídas com a necessária robustez técnica, né? Com a necessária, enfim, com o necessário controle social também, né? E a gente já sabe, por exemplo, Márcio, que num preço de $19 a tonelada, que é muito baixo, assim, pós agora a COP26, bateu o recorde 65 euros no mercado europeu, tá? Mas a gente com $19, a gente tem vários estudos mostrando que a gente consegue, enfim, a gente consegue viabilizar muitas tecnologias com esse mercado. Então, é um ponto super importante, precisa ter uma regulação para criar essa estrutura básica, né? E, claro, aí também criar umas outras instâncias que vão poder facilitar o acesso dos privados a esses mecanismos internacionais. Mas volto a repetir o que eu falei antes, a gente só vai poder se beneficiar desses mercados internacionais se tiver meta ambiciosa e progressiva, se cumpri-la e se tiver uma governança, enfim, bem estruturada. Só para encerrar, Cristiano, para a gente perceber o papel que a empresa privada pode ter num esforço desses, o quanto é preciso termos essa questão da legislação, essa questão de termos leis que apoiem as empresas, suportem as empresas nesse momento de virada, de mudança. Perfeito, Márcio. Foi muito bem colocado aqui. Se o mercado é regulado, você vai incentivar, você vai criar interesse privado para que haja investimento, para que você descarbonize e você gere a partir daí um crédito de carbono. Isso é uma moeda, isso vai ser transacionado. Da mesma forma, vai penalizar quem não descarbonizar, quem não investir.
Então, o mecanismo, de novo, aqui a gente está falando de um problema muito complexo para dizer que essa é a única solução, mas ele é, sem dúvida alguma, uma metodologia que vai privilegiar quem investe em descarbonização e vai penalizar quem deixe isso para segundo plano. Então, regulamentação, posicionamento, isso não é, veja, isso não, o mercado de carbono que tem uma importância enorme a partir da regulamentação que tem que ocorrer no Brasil e depois isso ser, de alguma forma, vai haver um mercado global de carbono, lembrando que o hemisfério sul tem mais potencial de gerar créditos de carbono para vender para o hemisfério norte, né? É imprescindível que o mercado seja global, exatamente porque como é que eu vou me aproveitar de 65 euros se eu não posso transacionar com a Europa? Então é preciso que esse mercado seja completamente internacional e regulamentado, obviamente, pela própria ONU. Agora, toda essa regulamentação, ela passa por vontade política, por priorização, por exemplo, para votar o projeto de lei no Congresso. Essas coisas precisam acontecer e a gente precisa cobrar, né? Cristiano Teixeira, Pedro Cortez e Nathalie Unterstel. Obrigado pela presença de todos vocês aqui nesse nosso terceiro painel. Eu acho que digamos, um resumo geral aqui é que a gente sai um pouco mais otimista, né? Acho que Pedro, é que faltou ter essa visão sua, Pedro. Não, até eu coloquei isso, Márcio, que depois desse acordo eu tenho uma visão otimista a respeito disso e só complementando, eu vejo o papel das empresas como fundamental no sentido de induzir toda a cadeia produtiva a uma mudança de hábito. Então essas grandes corporações que vão, né, nas diferentes escalas, chegam a atingir os pequenos fornecedores, elas têm essa capacidade de transferência de conhecimento, transferência de tecnologia, fazendo com que essa redução das emissões, ela acabe atingindo a cadeia, né, produtiva de uma maneira muito mais ampla e profunda. Muito obrigado a presença de todos vocês aqui. E claro, eu também queria agradecer os nossos convidados dos painéis 1 e 2, mas tão importante é agradecer a você que nos acompanhou nesta noite. Esta conversa não acaba por aqui. A responsabilidade com o meio ambiente não está nas mãos apenas do governo ou do setor privado. Cuidar do planeta é responsabilidade de cada um de nós. No ano que vem estaremos juntos novamente na cobertura da COP27, com a esperança de dias melhores. Depende de nós. Depende de nós. Até lá.